Olá, sejam bem-vindos ao Nós Percebemos, do ISPA, Instituto Universitário. Sou Alexandra Coelho, docente mestrado em Psicologia Clínica do ISPA. Nesta série exploramos temas da psicologia clínica, criando pontos entre o conhecimento científico e as práticas clínicas. Hoje temos o gosto de ter connosco a Ana Santos, psicóloga do Serviço de Pedopsiquiatria do Hospital Fernando Fonseca, na equipa comunitária, especializada em psicoterapia integrativa focada no luto, concurso em psicoterapia com crianças e adolescentes pela APT-CCI e coautora do kit Sobreviver na Selva e do livro infantil Quando o Rei da Selva Morreu, sobre o processo de luto infantil. É também cofundadora da Associação em Luto, Associação de Cuidados Integrados no Luto, da qual eu também faço parte. E juntas vamos aqui falar sobre o luto, com o título Ver além dos mitos e conversar além dos medos. Um tema de grande relevância para o nosso cotidiano. Esta sessão será com certeza muito enriquecedora, muito esclarecedora. E, Ana, então, começamos com a exploração deste título que tu sugeriste e que eu de pronto concordei. Ver além dos mitos e conversar além dos medos. Eu gostava que tu falasses um bocadinho sobre a escolha deste título e porque é que tu achas que é relevante trazê-lo aqui. Olha, na verdade nesta apresentação somos colegas deste barco de levar este conhecimento no luto, não é? Portanto é muito bom fazer isto contigo e este título também é um bocadinho isto, não é? Nós temos vindo a perceber que antes, e até pensando neste podcast e no objetivo e de chegar a todas as pessoas da área da psicologia, mas às vezes antes de começarmos a fazer grandes coisas do ponto de vista terapêutico, estes medos e os mitos que orientam os adultos, as suas crianças, os mais velhos, as escolas, as famílias, etc., depois limitam muito a forma como vamos trabalhar. Portanto, antes nós temos mesmo que ter informação rigorosa, não é? Científica e humana, para que as pessoas também comecem a desmistificar algumas ideias com as quais cresceram, que depois vão orientar a forma como vão ensinar as suas crianças ou como vão lidar com os seus amigos em luto e, portanto, ter ideias mais limpas ou mais acertadas e mais sérias sobre o que é o luto, sobre o que é este sofrimento, este caminho, este processo e também aprender a falar sobre ele. Às vezes é a base, não é? É o ponto de partida para qualquer trabalho terapêutico, independentemente da idade, não é? Ou até dos contextos. Portanto, e essa também tem sido muito o nosso desejo de chegar à comunidade, às escolas, como temos feito esse trabalho em luto, de poder formar, de poder ensinar as pessoas a pensarem sobre isto, a falarem sobre isto, a responderem, não é? Quando imaginemos uma criança ou alguém, mesmo que amigo, independentemente da idade, diz estou muito triste ou não sei o que é de fazer com isto, em vez de dizer pronto, deixa lá, vamos fazer não sei o quê, pensar em alternativas, não é? Isso começa a informação mais rigorosa, não é? Ouvimos muitas vezes coisas como o tempo cura tudo. Pois, é? Crescemos com estas frases, as pessoas vão empurrando estas frases, vão acreditando, se eu disser isto fico eu aliviada e os outros também ficam, fugimos a este assunto, custa-me muito ver os outros muito tristes, eu também não sei o que fazer, portanto só vou dizer qualquer coisa. E o que nós também vamos descobrindo é que quando as pessoas percebem que há coisas mais acertadas e mais em sintonia, não é? Que podem dizer e que não são nada de extraordinário, mas que fazem logo toda a diferença. Quando as pessoas percebem que têm pelo menos essas alternativas, muda logo tudo, não é? Em vez de se refugiarem no tempo cura tudo, deixa lá, não penses mais nisso, está melhor assim. Coisas que na verdade quando nós falamos com pessoas em luto, todas nos dizem o mesmo, não é? Não é o que eu preciso de ouvir, não me compreenderam, não era nada daquilo, ninguém quis saber o que eu pensava, ninguém me perguntou. E muitas vezes remetem ao silêncio aquilo que elas estão a sentir. E depois guardam, não é? Porquê é que ainda prevalece tanto silêncio à volta do luto? Olha, na verdade eu acho que o silêncio é assim como às vezes até costumo dizer aos meus... Eu só acompanho maioritariamente crianças e adolescentes, né? Mesmo com outras problemáticas,
E o silêncio é um bocadinho como varrermos uma sala, está cheia de lixo e varremos tudo para baixo do tapete. E quando entrarmos na sala parece-nos que ela está limpa, não é? Mas basta, está resolvida. Mas basta abrirmos a janela, vir uma ventania, alguém decidir limpar a sala a fundo e descobrem-se coisas. E às vezes o silêncio é este esforço que eu acho que até pode cansar mais, não é? Mas é um esforço no qual as pessoas acreditam e que as vai levar a esta resolução. Pronto, se eu falar também não vou magoar, ou se eu falar se calhar não é o melhor. E no meio destes medos fica o silêncio e depois abre-se espaço para muitas dúvidas, para muita confusão. E é um silêncio que começa a ficar cheio de barulho, não é? Cheio de coisas mal faladas, cheio de emoções, cheio de histórias, cheio de perguntas. Portanto, às vezes também é um silêncio que grita muito, não é? Não é nada silêncio, mas as pessoas investem muito nele, não é? É isso mesmo, sim. É mesmo isso. Portanto, a curto prazo o silêncio é uma proteção para a pessoa, não é? Ou para os outros, porque não queremos incomodar e perturbar o outro com o nosso luto, com os nossos sentimentos. Mas a longo prazo tem pode ter custos, aqui não é? muitos custos, não é? Que custos é que mesmo, podemos estar a falar? só voltando atrás, e mesmo a curto prazo, para proteger, seria bom pelo menos saber que agora eu estou em silêncio porque eu quero, deixa-me ficar. E isto é muito diferente de eu estou assim porque ninguém me pergunta, ou porque eu não tenho, ou porque eu não consigo dizer, não é? Estavas-me a perguntar da longo prazo, não era? Do sim, que é que... sim. Pois, porque eu acho que se nós até pensarmos, se juntarmos, por exemplo, adultos e crianças, não é? E o silêncio, e são tantas as histórias que nós depois ouvimos e conhecemos, não é? De adultos que querem muito proteger as suas crianças, mas com muita dificuldade em trazer os temas, mas ao mesmo tempo querem que elas falem ou que elas expressem, mas quer dizer, mas se eles não ensinaram ou se eles não abrem espaço também não dá. Às vezes estes fenómenos que também fazem com as crianças também fazem com os mais velhos, né? E uma pessoa está claramente a pensar na sua morte e nas pessoas da sua geração que morreram e ainda tem que ouvir, não pense nisso, é impossível, eu estou todos os dias a perceber que a minha finitude está aqui. E eu acho que os custos são este esforço grande que cada pessoa faz, o afastamento em que as pessoas ficam, a confusão de informação, até se pensarmos em crianças, às vezes é no silêncio em que os mais novos ficam a imaginar e a inventar coisas que não percebem, que ninguém lhes diz, não é? Que tipo de histórias é que E tu coisas ouves? que podem ser muito assustadoras para elas. A culpa foi minha porque naquele dia eu não fiz os trabalhos de casa e a mãe ficou muito zangada e nervosa e foi para o hospital. Ou histórias como se eu falar do pai a mãe vai chorar, portanto eu não posso, não é? Não sei muito bem porquê, ou seja, isto não se aguenta. Portanto, há assim muitas coisas que eles ficam sozinhos a imaginar e isso é alimentado pelo silêncio, não é? Bastava perguntar, diz-me lá tudo o que tu pensas, o que é que tu tens imaginado, íamos descobrir uma lista de cenários, porque depois os mais novos também são muito criativos, não é? E era preciso trazer informação para esse silêncio, para clarificar, para aproximar, para dar segurança também, não é? Porque quando eu não percebo nada, ou não tenho com quem partilhar, ou acho que não é seguro partilhar, também posso ficar mais ansiosa, em esforço, mais perdida, mais confusa. Portanto, às vezes a informação também ajuda a serenar, não é? E a tranquilizar. Isso os adultos têm dificuldade em perceber, que é, mesmo fazendo uma coisa que no momento me parece muito difícil, que é falar sobre isto, a verdade é que aquilo vai securizar, vai tranquilizar, não é? E às vezes eles precisam de ajuda para perceber isto, para se lembrar disto. Precisam de ajuda, Sim. porque nunca ninguém também os preparou. Sim, para falar não sobre aprenderam, aquilo. não treinaram, não fizeram isso com eles, eventualmente, não é? Mas há assim muitas histórias, estou assim a lembrar-me, por exemplo, de uma história que tanto podemos ter o adulto que está inundado de emoção, chora, sofre, e depois diz, mas a minha criança não chora, o que é que se passa? Pois, porque se calhar esta emoção é tão intensa que ela refugia-se no silêncio, onde há menos barulho, porque acha que é mais seguro, não é? E, portanto, e não é. E então estes botões quase de... Estes botões do rádio, de regular um bocadinho a nossa emoção, têm que ser doseados, quer
para o adulto, quer para a criança, quer para o adolescente. Portanto, estes excessos, quer da manifestação, se calhar muito desregulada, quer de uma inibição de falar sobre isto, pode ser prejudicial. Estes polos, não é? Que é sempre também o que nós tentamos às vezes explicar às pessoas, não só em contexto terapêutico, mas também nestes contextos de sensibilização e de formação. Não há uma coisa que seja certa ou errada, não é? Porque a pessoa tem as suas estratégias, o seu funcionamento, aquilo está ali por algum motivo. Agora, sabemos que nos pode chamar a atenção se estivermos sempre num extremo, sempre a brincar e sem falar e sou feliz e a vida é boa e não vou pensar e não vou sentir, não é? Ou sempre é muito difícil, estou muito triste, não vale a pena viver, não aguento. E estes tais extremos chamam-nos muita atenção. Às vezes a pessoa é um extremo e às vezes na família, na turma, em casa, ou o que for, temos várias pessoas, cada uma a representar um extremo, não é? E depois há um grande desencontro entre o que eu preciso e o que tu fazes e o que eu acho que tu compreendes e o que tu não compreendes. E essa é a grande dificuldade de falar sobre luto nas famílias. E muitas vezes é, sim. Essas diferenças individuais que às vezes não são compreendidas. Sim, e é muito importante, mesmo quando temos uma pessoa à nossa frente num processo terapêutico, a dada altura não nos esquecermos que ela está com outras pessoas e que também vai ter que aprender a perceber, tal como ela descobriu as suas estratégias com esta dor, as outras pessoas também estão a usar as delas para poderem comunicar e dizer, pois, mas olha, sabes, quando tu fazes isso não me ajuda nada, não é? Ou tu queres muito falar, mas eu sinceramente queria mesmo era que tu estivesses calada, mas pelo menos se eu conseguisse dizer isto já era melhor do que virar as costas ou bater com a porta. E às vezes é isto que acontece nos grupos, nas famílias, porque de facto as pessoas estão a fazer movimentos diferentes e depois desencontram-se, e nesse desencontro interpretam como ele não sente tanto como eu, ou ela não quer falar, ou ela não gostava, ou ele não gostava, e aí afastamos-nos mais ainda, não é? Isso também é perigoso. Ou eles estão na fase da revolta e eu já estou na aceitação. Ou eles, que enfim, o que é que são estas fases, não é? Como é que se construiu esta ideia linear, sequencial do luto? Que se calhar não é muito respeitosa em relação às diferenças individuais. Sim, nós sabemos que a dada altura, quando isto começa a ser estudado, e começa a ser muito estudado para o fim de vida e nos cuidados paliativos, e as pessoas as que estudam começam a falar sobre esta ideia de fases, mas na verdade o processo de luto não é um processo linear. E, portanto, eu não entro, não tenho uma escadaria e começo no degrau e subo até chegar lá acima e está feito, não é? E, portanto, além de eu me poder sentir cansada à meio das escadas e de poder querer voltar para trás e de poder querer parar e de encontrar outras pessoas que me desviam ou fazem voltar, o que é que isto significa? Significa que há um papel ativo das pessoas e elas vão viver o seu luto também com tudo o que elas já eram, com as suas características, com as suas histórias antigas, com as características da sua família ou do seu país. Portanto, é muito, muito, muito incompleto e desfasado imaginar que isto é uma sucessão de fases e que eu vou caminhar por elas e pronto, não é? Até porque revolta leva-nos ao mundo emocional, não é uma fase, não é? Se eu estou zangada, se eu estou revoltada. E, portanto, é muito mais importante ver as coisas como o que é que eu estou a fazer com esta dor, o que é que eu estou a fazer na minha realidade, que estratégias é que eu uso, o que é que eu uso para aguentar, se é saudável, se não é, se tem mais desvantagens do que vantagens, se eu estou muito focada nas minhas emoções porque a saudade é que é dolorosa, ou se aquilo que me faz mesmo sofrer é tudo o que eu já não vou viver com aquela pessoa. Portanto, é muito melhor ver isto nesta lógica de tarefas terapêuticas do que de fases ou tempos, não é? Que não são iguais. E às vezes as pessoas, outra coisa que se vai encontrando e que estes modelos de fases e estas ideias iniciais trouxeram também, é que as pessoas refugiam-se na ideia de que, como o luto tem fases e o luto é de cada um,
pronto, cada um é que sabe e ninguém tem que se meter. É muito engraçado, porque o que eu vou sentindo, às vezes até do ponto de vista profissional, mesmo terapeutas, refugiam-se na ideia de que o luto é um processo tão individual que não podemos fazer nada. Mas individual é tudo, não é? Idiosincrático é tudo, tudo é muito próprio. E às vezes eu vou ouvindo isto e eu acho que é mesmo um refúgio que as pessoas encontram para... Isto é de cada um é que sabe o que sente e como é que vive isto. Verdade. Só que isso não invalida o facto de ser importante ter alguma ajuda, aprender a regular as suas emoções, perceber tudo o que cabe dentro do luto, perceber como comunicar com as pessoas à sua volta, etc, etc. Não é? E às vezes as pessoas param logo aqui neste primeiro... Tipo, pronto, deixa lá, isto é de cada um. Não é? E todas as pessoas precisarão de apoio psicoterapêutico no luto? Pois, nós temos assim esta pirâmide, não é? E podemos ver isto como pessoas com mais fatores de risco, com mais sinais de preocupação, que precisam de um apoio muito especializado e psicoterapêutico, mas não significa que nessa pirâmide todas as outras não precisem de alguma coisa, porque será que precisam de informação? Será que precisam de participar num grupo de partilha e encontrar outras pessoas não é, que lhes dão uma ideia de pertença, de reciprocidade, de que não é só com elas? Ou será que precisam de apoio farmacológico porque a vida é tão caótica e existem tantas frentes de batalha, não é? Trabalhar, pagar contas, cuidar dos filhos. Portanto, eu acho que existem várias formas de ajudar as pessoas, que não são todas, não é um guião igual para todas, e nessa pirâmide podemos ir escalando e subindo a um apoio que é mais especializado e psicoterapêutico, com pessoas que de facto já têm aqui critérios no seu luto que nos preocupam e que exigem essa atenção. Mas não significa que as outras não precisam de alguma coisa, não é? Precisarão de diferentes níveis. Diferentes níveis, exatamente. Algumas só de informação. Precisamente outras... para desmistificar, não é? Voltando um bocadinho ao início, para desmistificar e para que assim, até de forma quase preventiva, não se acumulem mais ideias erradas, mais silêncios, mais medos, não é? Então, quem serão aquelas pessoas que precisarão de um apoio realmente mais especializado, profissional? Olha, pensando assim, pensando que quem nos vai ouvir vai tomar notas, não é? Assim, independentemente da idade, se são crianças, adolescentes ou adultos, eu diria que se já temos alguém que carregava muitos fatores de risco na sua história de vida, porque já tinha muitas perdas ou porque já tinha muitas experiências de trauma ou já vinha de contextos muito vulneráveis, já nos obriga a ter atenção. Depois, quem tem dificuldades naquela regulação daqueles extremos que estávamos a falar, também nos chama a atenção. É alguém que está sempre a fugir a isto e a querer o silêncio e evitar, seja porque então fica a trabalhar muito, ou seja porque não fala sobre a pessoa, sobre o que sente, não é? Portanto, estes extremos de fugir ou de ficar muito inundado nesta dor. E às vezes a ideia é podermos procurar como é que as pessoas também fogem ou inundam, porque elas não fazem tudo da mesma maneira, não é? Por exemplo, uma criança pode fazer isto de forma mais pontual e vai brincar, mas logo a seguir vai se isolar e não vai conseguir retirar prazer de algumas atividades que fazia, ou está mais irritável e, portanto, também está com dificuldade em viver esta dor. Portanto, aqui a ideia é que estes extremos chamam-nos a atenção, mas os extremos também têm muitas maneiras de se manifestar. Depois, outra ideia é, às vezes, até pergunto muito aos miúdos, mas num dia mau, o que é que tu usas para aguentar? E então aqui sabemos que estratégias é que aquela pessoa tendencialmente tende a usar. E isso também nos chama a atenção, que é para percebermos se estas estratégias são perigosas, têm muito custo, não é? A estratégia deste adulto é trabalhar sem parar, ou a estratégia deste adolescente é consumir, ou a estratégia desta criança é partir os brinquedos todos. Pronto. E, portanto, não estamos a dizer que as estratégias são boas ou más,
mas chama-nos a atenção se precisam de ajuda para ter estratégias mais adequadas e com menos custo para a vida delas, não é? E depois temos características das pessoas que são naturalmente mais cuidadoras ou mais dependentes, ou pessoas que são naturalmente mais evitantes e parece que nem se ligam, nem se entregam. E essas características que se calhar já eram delas e aparecem no luto também nos podem chamar a atenção, não é? Acima de tudo, nós avaliamos e percebemos que há um grande grau de sofrimento. E pode haver sofrimento, lá está escondido, mesmo que se esteja aparentemente a funcionar, não é? Mas quando se para ver essa pessoa, está exausta, ou então está cheia de sintomas físicos, ou então está tudo a correr bem, eu só andei a dormir mal há muito tempo, não é? Portanto, há assim pistas que nos dizem que o sofrimento é intenso e que ela não está capaz de usar estratégias e formas de se regular que consiga fazer isso sozinha, não é? Sem esse apoio de alguma maneira. Ok. Falavas sobretudo de características individuais. Existem outros aspectos relacionados, por exemplo, com o vínculo com a pessoa que morreu ou com as circunstâncias de morte que podem influenciar e determinar aqui a necessidade de maior ajuda? Sim, claro que sim. Por exemplo, imaginemos uma relação, às vezes as pessoas dizem mas eles davam-se tão mal, deve ser fácil este luto, também não sei porque é que se sofre tanto. Ou seja, às vezes esta natureza desta relação também é muito importante e não é. Se era uma relação muito dependente, claro que deixa ali muitos buracos, não é? Eu precisava daquela pessoa, ou eu achava que precisava dela para estar bem, para estar seguro, para resolver a minha vida, portanto agora sem ela posso ficar bastante desorganizada. Por outro lado, uma relação ambivalente não é necessariamente mais fácil, não é? Pois não. Porque estavam muitas coisas mal resolvidas, muitas emoções misturadas do amor e da raiva, muitos assuntos que não foram falados e arrumados, portanto, muitas necessidades que não eram respondidas e agora também não vão ser porque a pessoa já não está. Ou seja, por vezes nesta relação não é só a relação dependente ou de muito amor ou de muita proximidade que nos tem que preocupar. Às vezes isso até é protetor, outras vezes não. Às vezes estas relações assim mais ambivalentes também são preocupantes. E as características individuais da pessoa, não é? Da forma como ela... Vamos imaginar uma pessoa que já era muito ansiosa, já tinha muitas respostas de ansiedade, portanto tudo pode acontecer, ou eu preciso de controlar, ou eu sozinha não consigo, o mundo é um lugar perigoso. Portanto, também existem traços individuais daquela pessoa que podem agudizar, não é? A resposta e a adaptação a este desafio. Por outro lado, as circunstâncias da morte, da mesma forma, ou seja, o que eu acho é que é importante as pessoas não perceberem que não é preto ou branco, do género. A relação era ambivalente, é sempre mau, ou era muito boa, é sempre bom ou mau, e na morte, é muito pior. Nós continuamos a ouvir isto até nos contextos de formação, não é? É muito pior quando é de repente, não é? É um acidente, do que quando é uma doença prolongada, porque a pessoa pode se despedir. Não sei, não é? Só mesmo perguntando àquela pessoa. Claro que quando eu tenho uma doença prolongada, eu posso eventualmente ter a oportunidade de fazer algumas coisas, mas posso não ter feito nada disso, posso ter assistido, ter imagens, ter cheiros, ter momentos muito difíceis. Portanto, também não há isto, não é? Do bom ou mau. É uma conjugação. É uma conjugação e nós temos que perguntar à pessoa como é que ela vive aquilo, como é que ela sente isto, não é? Como é que foi para ela ser desta forma. Porque às vezes as pessoas surpreendem-nos mesmo muito com as respostas. Portanto, esse também é um grande desafio de quem ouve, é não partir do princípio isto é assim, claro que é. Não. A verdade é de cada um, não é? E é daquela pessoa. E ela vai nos dizer. E se eu não a ouvir, eu não vou saber, não é? Independentemente da idade. Sim. Até uma criança de 5 anos nos pode dizer muito bem qual é que é a sua verdade. As crianças falam sobre isto espontaneamente? As crianças, como espertas que são, falam sobre isto quando percebem que os outros vão ouvir, não é? Ou seja, o que é que elas fazem? Elas, tipicamente... Elas vão no início tentando falar ou dar as suas pistas do que precisam e depois aprendem.
Ai, já percebi que ninguém me quer ouvir, ou que ficam todos a chorar quando eu falo, ou que me mandam calar, ou que fica um ambiente estranho. E a criança, o que as crianças não querem é verem os seus adultos fragilizados, não é? Portanto, se elas acham que aquilo não é suposto fazer, elas vão deixar de fazer. Mas às vezes temos adultos que nos dizem assim: mas sabe que ela não fala, ela nem nunca me perguntou nada. E eu devolvo: mas ela teve essa oportunidade? Perguntou-lhe se ela tinha alguma coisa para dizer. Não, mas pronto, então ninguém fala com quem não ouve, não é? E muitas vezes a tal dinâmica de silêncio que está ali e que as pessoas não veem. Mas quando têm oportunidade segura, as crianças têm muitas coisas para perguntar e para dizer. E o que elas podem fazer, que os adultos também interpretam mal, é um toca e foge. Ora fala, ora não fala, ora pergunta, ora não quer saber, ora estou a chorar, ora já quer ir brincar. Mas que também é normativo numa criança, principalmente quanto mais pequenas são, fazerem este movimento muito rápido nesta oscilação, não é? Toca e foge. O salta-pocinhas, não é? Como se brincassem na chuva e entram na poça e saem. E às vezes os adultos interpretam também isto como: ela nem sabe o que é que ela quer. Isso passou-lhe muito rápido. Ou não está nada triste que me fez uma grande birra porque queria ir à festa de anos. E são de novo interpretações, porque se elas tiverem oportunidade, têm de facto muito para perguntar e para perceber. Eu nunca mais me esqueço de uma criança que ainda nem tinha 5 anos, e tinha perdido o pai de uma forma muito traumática, e o que foi transformador naquele processo terapêutico, por isso é que eu estou a dizer, às vezes há coisas que são muito antes, não é? O que foi transformador foi ela finalmente perceber o que é que era morrer e onde é que o pai estava. E quando, passado muito tempo de trabalho, ela percebe e vai finalmente ao cemitério e vai finalmente compreender algumas das dúvidas que tinha, ou seja, de repente o meu pai não me deixou porque quis e foi para o céu. Não é? Mas o que é isto? É importante que os adultos percebam que para uma criança o que importa é que ele nunca me abandonaria. Portanto, ele não foi embora só porque quis. Não é? Eu tenho que compreender isto. Quando ela compreende... E foi ao cemitério como se aquilo fosse uma visita de estudo, portanto foi tudo muito preparado, e ela vem, é mesmo uma imagem, já tem muitos anos, mas que eu tenho na minha cabeça, e quando ela vem assim a subir as escadas: Ana, que eu já sei o que aconteceu ao meu pai, finalmente eu percebi, não é? Ela até me dizia: pois a mãe diz que vai a um sítio todos os domingos porque há uma fotografia do pai. Eu não sei para que é que ela vai todos os domingos a um sítio se ela tem uma fotografia na sala. Portanto, as crianças reparam em tudo, apanham todas as contradições dos adultos, sabem perfeitamente que estão a ser enganadas, só que, honestamente, acho que elas nos fazem o favor de não nos dizer. Acho que elas pensam: pronto, olha, esta acha que eu agora vou acreditar. E se calhar fica muito nervosa. Mas depois, se tiverem outro adulto ou outro espaço que os consiga ouvir, elas têm muitas coisas para dizer. Obrigada pela partilha. É mesmo verdade. Isto é mesmo verdade. Olha, tu escreveste um livro, não é? Eu e a Susana. Tu e a Susana. Também dei um luto. Fala-nos um bocadinho desse livro, sobre como é que o usas, que utilidades tem. Este livro nasceu depois do kit que fizemos do jogo. E nasceu porque, na verdade, como psicólogas e também eu como mãe, sempre me pareceu que nós tínhamos livros, e vamos estando cada vez melhor, mas nós tínhamos livros que poderiam... Alguns até conseguiam explicar o que era a morte de uma forma mais adequada a nosso ver, não é? E mais concreta, mais rigorosa, mas não havia um livro que explicasse a complexidade do luto e de tudo o que cabe dentro do luto. Não, portanto, ok, nós vamos fazendo check, não é? Pronto, já conseguimos explicar melhor o que é morrer. Boa, as crianças precisam disso. Temos que saber explicar o que é o luto e tudo o que faz parte do luto, porque depois eles trazem-nos muitas coisas. Mas porque é que eu estou a sentir isto? Mas porque é que isto me acontece? Mas porque é que os outros me dizem eu fico chateado? Mas porque é que eu me lembro ou não me lembro? E esse livro é exatamente para isso, para mostrar o quão complexo é este caminho e a quantidade de coisas que podem acontecer dentro de nós quando estamos em luto, mas também
na nossa relação com as outras pessoas, não é? E, portanto, temos estas três... Tentamos dar exemplo de três grandes dimensões. É o que está dentro de mim, e o que eu penso, e o que eu sinto, e o que eu faço com as minhas saudades. A relação daquela personagem com a sua família, com os seus amigos, não é? As coisas que os outros lhe diziam, o que é que ele queria, o que é que ele achava disso. E a forma como essa personagem revê a pessoa que perdeu, não é? Que neste caso era o seu pai, e aquela relação. E, portanto, nós tentamos mostrar como no luto existe muita coisa nestes três caminhos. E dando exemplos da vida de uma criança, não é? Neste caso é um leãozinho, mas que vai à escola e que tem os seus amigos, essas coisas todas, e, portanto, acontecem-lhe muitas coisas que nós sabemos que são o dia-a-dia das nossas crianças e das nossas famílias. E que coisas é que têm dito sobre o livro quando as crianças leem e conhecem Sim, essa profundidade? Eu acho que algumas ficam, meu Deus, é mesmo, isto é tanta coisa. Descobrem que a complexidade que sentem faz sentido, não é? É possível, está ali. Depois, o livro também tem outra coisa interessante, que é, vai tendo estas peripécias e conta a história, e de vez em quando tem uns balõezinhos que orientam, os adultos. Lá está, para ver se eles estão a ler a história e conversam sobre aquilo, não é? Não é só ler a história. São convites. São convites, exatamente. Faça favor de falar sobre isto. E isso também dá jeito, e os adultos orientam-os, eles não têm que estar sozinhos a pensar, posso dizer isto, posso lhe perguntar, e os balõezinhos vão orientando. E isso também é uma coisa boa. Depois, eu acho que o livro, na verdade, é tão denso que pode ser lido em vários momentos e aos bocados. E isso também é uma coisa que temos vindo a perceber. É porque há tanta coisa, mas lá está, é como o luto, há tanta coisa, pesa tanto, é um caminhão tão cheio que se calhar não é para fazer tudo de uma vez, e acho que o livro também se foi descobrindo um bocadinho assim. Se calhar lemos 2 páginas ou 3 e já temos muito tema de conversa. É um processo, não é? É um sim, e se calhar também dá essa ideia do processo. Sim. Ok. E é complementar ao jogo. Aproveitámos essas personagens, portanto o jogo, que é o sobreviver na selva, onde as personagens são os animais da selva, e depois aproveitámos essas personagens para dar continuidade, e a ideia do jogo, esta ideia do nome, não é, do sobreviver na selva, é por isto, porque as pessoas são muito boas todas a sobreviver, e não significa que seja isso que nós queiramos, não é? Terapeuticamente. E muitas, então, adolescentes estão perante nós, não preciso de nada, está tudo bem, não sei para que é que estão a insistir, eu aguento esta frase, eu aguento, eu consigo. Pois, mas o que é isto de aguentar? O que é isto de sobreviver, não é? E, portanto, o desafio não é sobreviver, é viver. E na selva, por aquela ideia que depois fomos aproveitando os animais, de que será que temos que ser sempre fortes e aguentar tudo, e também descobrimos que não. Aliás, a personagem depois do livro é um leão, não é? E é o pai que morre, portanto isso acontece. E outra ideia importante, gira do jogo, que também remete para a ideia do processo, é que é um jogo de tabuleiro com cartas e desafios, mas que não tem um fim. Portanto, tem um ponto de partida, mas depois nós vamos caminhando pelo tabuleiro. E isso foi mesmo muito intencional, para não criar a ideia de que no momento do jogo e no luto tens que fazer coisas para conseguir e alcanças o sucesso. Não, é no momento do jogo e no luto tens que ir caminhando. E não há acompanhada, que seria fim, bom, é? E não há necessariamente um fim, um bom ou mau, não é? Preto ou branco, já está ou não está. E o primeiro a chegar. E o primeiro a chegar. E depois que aumentava a competição. O que é curioso é que, se estivermos a fazer com várias crianças, não traz competição pelo primeiro a chegar, o primeiro que aguentou e não chorou. O primeiro, não é nada disto, mas sim pela quantidade de coisas diferentes que eu fui fazendo. E essa é que é a competição, não é? E é por isso que eles até recebem uma pulseirinha de cada cor, pelo conjunto de coisas que vão fazendo, porque é isso que nós queremos trazer para o processo de luta, é mostrar como tem que haver movimento, tem que existir estas tarefas, e é aí que a pessoa se vai equilibrando, regulando e encontrando significados, não é? Para integrar. Para integrar, não para chegar a qualquer sítio. Exatamente. Para integrar. Esta palavra de integração, e que nos remete também para a associação que nós criamos, não é? Queres falar um bocadinho
dessa associação e desta equipa. Sim, a associação que integra muitas coisas para nós. Estamos Então, se calhar comece pela palavra, porque eu acho que foi isso que nos uniu. Quando começamos a trabalhar mais estas coisas do luto e a estudar e a perceber o que é que realmente faz sentido para as pessoas, e uns mais com adultos, outros mais com crianças, adolescentes, e em contextos diferentes, mas vamos percebendo de tantas pessoas que conhecemos, de tantas histórias de sofrimento, porque é quando ouvimos as pessoas que nós começamos a conhecer isto, e vamos percebendo a importância do integrar. Porque integrar, eu com o meu luto integrada, sou eu a saber o que sou, as dores que tenho, as coisas difíceis que vivi, o que ainda me pode doer. Sou eu capaz de escolher estratégias que me protejam, que não me tragam ainda mais problemas, que não sejam ainda mais perigosas, não é? Capaz de comunicar melhor com os outros e de organizar a minha vida sem aquela pessoa. E, portanto, sou eu com tudo o que eu penso, com tudo o que eu faço, com tudo o que eu sinto, com tudo o que o meu corpo mostra, que às vezes também nos esquecemos muito disso, e nas minhas relações com toda a gente. E esta ideia é muito diferente de, pronto, então o luto é viver a saudade, ou o luto é ter uma nova relação. E integrar é muito mais complexo que isso. E, enfim, encontramos, felizmente, um grupo de pessoas que pensam assim, que têm estudado muito o luto nos últimos anos e que têm trazido muito estes temas para Portugal, de vários pontos do país, e que perceberam que se calhar era importante criar uma resposta mais séria, mais organizada, mais humanizada no luto. E sairmos, pelo menos no que dependesse de nós, sairmos da ideia de que toda a gente sabe o que é o luto e toda a gente pode acompanhar alguém em luto, sairmos da ideia de que o luto é só deixar passar 5 ou 6 meses e a pessoa depois, por amor de Deus, claro que tem que estar a organizar a sua vida, senão está gravemente doente ou vamos ajuizá-la, e tentamos trazer a necessidade das pessoas terem informação específica, não é, sobre os temas. Eu costumo muito dizer, às vezes, seja sobre a psicologia e, portanto, a saúde mental, seja sobre a área do luto. Se o meu filho tiver uma dor de dentes, eu não vou só ao médico de família. Não é? Se for uma dor de dentes que está todos os dias a incomodar, vamos ao dentista, não é? Portanto, existem áreas de especialidade na saúde que são tão fáceis das pessoas entenderem e procurarem, e a mesma coisa em relação à saúde mental, não é? Porque uma pessoa não pode saber de tudo e não será capaz de trabalhar em tudo. E esse também é o grande desejo da Enluto, não é? É que as pessoas possam ser devidamente acompanhadas, com conhecimento sério, humano, e que possam ter acessos, e que a comunidade e as pessoas possam ter acessos à informação e à intervenção digna, não é? E fidedigna, no fundo. Acho que é isso que nos move, e temos feito um ótimo trabalho, na verdade, com muito esforço e dedicação. Espero que sim, continuamos a fazer com a ajuda desta equipa fantástica. Somos muitos a dar isso. Muito bem. Alguma mensagem para finalizar, dirigida às pessoas em luto? Devia ter preparado essa pergunta, Alexandra. Espontaneamente ainda corre. Olha, na verdade, acho que é o acreditar, mas o acreditar implica caminhar enquanto acredito. E o ir pedir ajuda, se for caso disso, não é? Porque quando estamos a viver um grande sofrimento e estamos muito envolvidos nessa dor, é de facto muito difícil acreditar. Mas, agora já me lembrei de uma coisa boa para dizer. Mas a propósito do acreditar, às vezes, isto foi uma amiga minha que me disse num momento também muito difícil da minha vida, e ela disse assim: não te preocupes que eu acredito por ti e vamos juntas. E eu às vezes digo muito isto aos miúdos, quando eles vêm de facto carregados de vidas terríveis e de perdas e traumas e dores, e me dizem legitimamente não vale a pena, eu não acredito. E quando é tão intenso e há momentos da nossa vida em que realmente parece que não vai dar, eu digo: não faz mal, eu acredito por ti. Dás-me a mão, eu acredito por ti e vamos juntos. E um dia tu acreditas também. Mas para já eu não me importo de ir à frente e de ir acreditando por ti.
Este espaço de esperança, não é? Que sim. pode ser construído, co-construído. E que não tem que ser solitário, não é? Acho que também é um bocado isso, sim. Ok, muito obrigada. E assim termina mais um episódio do Nós Percebemos. O meu agradecimento muito, muito especial à Ana Santos por tanto que nos trouxe de uma forma tão doce, tão fluida, tão natural, que acho que é o que te caracteriza e que também sabes falar sobre este tema. É um privilégio ter-te como obrigada, como Alexandra. Vou-me emocionar aqui. Depois isto já não acaba. Obrigada também a todos os que nos acompanharam. Lembro que podem ouvir o Nós Percebemos no Spotify ou assistir aos episódios do nosso canal no YouTube. E até ao próximo episódio.